Está no ar o primeiro episódio do quadro Girando os Pino. Hoje nós vamos falar sobre esse meninão DJM 2000, mais especificamente sobre o InstaEffects. Eu vou falar para você aqui as diferenças desses efeitos pros Color Effects disponíveis nos outros DJM. Vamos nessa? Nesse quadro, eu irei apresentar review de equipamentos, técnicas de mixagem. Basicamente, eu vou ensinar técnicas para você girar os pinos em diversos equipamentos. Então agora, nesse novo formato, meu YouTube, estou criando programas para cada um dos dias. E esse é o quadro Girando os Pinos, onde você vai ter dicas quentinhas de discotecagem de diversos equipamentos. Toda segunda, então, Girando os Pinos com J-Bu. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita o momento, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Você já é meu seguidor também, ó, dá o joinha pro prof, que isso ajuda bastante a eu trazer cada vez mais conteúdo quentinho para você, de discotecagem e produção musical. Hoje eu vou te apresentar o DJM 2000, mais especificamente nós vamos falar sobre a diferença do InstaEffects para os Color Effects disponível nos outros mixers DJM. Isso aqui, esse mixer, ele é muito irado, mas ele acabou virando meio uma espécie de elefante branco, aquele cara assim que muitos DJs ficam com medo de usar. E eu tô aqui hoje para te dar uma segurança maior do que fazer com ele, principalmente na parte dos filtros, para você entender o que tem de diferente aqui. Basicamente, a seção de InstaEffects, que foi o nome que eles deram para esse Color Effects no mixer DJM 2000, nós temos disponíveis 6 efeitos. Tem o Noise, o Jet, o Zip, o High Pass Filter, o Crush e o Low Pass Filter. O primeiro ponto bem diferente aqui no DJM 2000 para os outros DJMs está relacionado ao botão do InstaEffects aqui. Nos outros mixers, o zero é o meio, é o centro. Já nesse mixer, o zero é o mínimo mesmo. Tem parte boa disso e parte ruim disso. A parte boa disso é que a sensibilidade do botão é maior. Imagine o filtro que antes você tinha só metade do botão para filtrar no agudo, no high pass ou no low pass, agora você tem a posição inteira do botão. Então a sensibilidade do filtro, por exemplo, aumentou. Porém, tem um ponto negativo, que é uma das coisas que realmente me chateia um pouco nesse mixer, é que você não pode ter um filtro de high pass e low pass ao mesmo tempo, que é uma coisa que torna o DJM 900 legal para você poder, num canal, filtrar com low pass e o outro high pass. Aqui isso não é disponível. Vamos falar então sobre o Noise, o nosso primeiro botão disponível aqui. O parâmetro do Noise determina o volume do efeito, então tome muito cuidado, porque se o botão estiver no centro aqui, o Noise vai entrar muito alto, certo? Então, basicamente, o parâmetro do Noise determina o volume do efeito. Lembrando que o Noise é um efeito que você tem que tomar muito cuidado para não exagerar o volume, certo? E uma das coisas legais agora é que, como o botão ele gira do mínimo até o máximo e não do centro até o máximo, você tem uma sensibilidade maior no Noise. Você tem que girar o botão inteiro para acontecer, né? E o Noise agora também está apenas para um dos lados, então só tem um tipo de filtro no Noise. Lembrando que o Noise basicamente é o chiado. Quando eu giro o botão aqui do Noise, é um filtro com ressonância que age em cima do Noise. Mas o mesmo esquema eu posso jogar em vários canais o Noise, né? E é recomendado, inclusive, jogar o Noise sempre num canal vazio. O próximo efeito é o Zip. O Zip é um efeito que tinha no CDJ 200. É um efeito que ele serve para fazer uma parada da música. É como se fosse um pitch down. No parâmetro do Zip, ele vai como se fosse até frear a música, certo? Só que o BPM da música não altera. Ele só altera o pitch, certo? E o parâmetro do Zip, ó, determina como se fosse um dry wet, se ele vai acontecer ou não vai. Então perceba que
Se eu aumentar o dry wet, ó, do centro para frente não muda. Se eu diminuir, a música toca junto e o dry wet também. Uma coisa que eu gosto de fazer com esse dry wet aqui, com esse zip, é o que eu vou mostrar para você agora, ó, se liga. Eu vou mostrar o exemplo do que eu faria com ele aqui. Então, digamos que eu tô lá mixando. Geralmente é no 7, 8 ou você vai indo para fazer uma parada, certo? Essa é a dica do zip. Ele basicamente mexe no tom, certo? Ele faz uma espécie de pitch down. O crush, bem parecido com o crush que nós temos no mixer da Pioneer, o DJM900, porém, ele é como se fosse o crush só para a direita. Então o crush vai indo no agudo da música, ó. E o parâmetro aqui, ó, intensifica o crush. Certo? Ele diminui ainda mais o número de bits. O que isso significa? O crush é um efeito de bit reduction. É um efeito que ele suja o som, é como se diminuísse na fotografia os pixels. Já o crush aqui é como se fosse, então, diminuir os bits, né? Que é o tal do bit reduction, certo? Então, aqui no parâmetro é a intensidade dele, ó. Se ele vai diminuir mais os bits ou menos. E, obviamente, tem uma sensibilidade maior. O jet é o famoso efeito de flanger, porém é um flanger que não modula automático. É quando eu movimento o botão que ele modula, ó. E aqui é uma espécie de dry wet, que é para ter o flanger ou não ter. Beleza, então esses são os efeitos antes do filtro, né? Agora que vem a grande sacada e um dos porquês principal que eu tô fazendo esse vídeo, que a galera sempre se perde, tá relacionado aos filtros. O filtro de high pass, ele vai cortar do grave pro agudo, certo? Então, o filtro de high pass, ele corta do grave pro agudo. E o filtro de low pass, ele corta do agudo pro grave. Então, quando eu ligo high pass, daqui aqui é a frequência baixa, aqui é a frequência alta. Quando eu giro, ele vai cortando do grave pro agudo, ó. Igual girar lá no DJM900 do centro para a direita, certo? Só que aqui eu tenho uma sensibilidade maior. Então, como o botão vai do mínimo até o máximo e não do centro até o máximo, a sensibilidade é maior, certo? O parâmetro dele aqui é como se fosse a ressonância do filtro. Perceba que quando o parâmetro está no mínimo, o filtro não dá aquela sugadinha na música, porque está sem ressonância. Então ele age mais suave. Quando eu deixo no meio, já tem um pouco de ressonância. Então ele já cria uma... E quando eu aumento mais ainda o parâmetro, ele tem mais ressonância ainda. Esse só gera quando tá com a ressonância, ó. Se tiver sem... Tranquilo. Agora, o low pass filter, ele vai cortar do agudo pro grave. Isso é o que mais confunde os DJs nesse mixer, porque como o nosso botão do InstaFX não tem aquele ponto central, quando eu vou girar para a direita, ele vai cortar o agudo. Então, ó, ele começa aqui e vai cortando o agudo até ficar o grave, ó. É uma pena não poder usar os dois filtros ao mesmo tempo, certo? E o parâmetro no Low Pass Filter também é a ressonância do filtro. Eu vou fazer uma viradinha usando um pouco esses efeitos aqui para você ver. O legal do filtro, ó, ponto positivo, é que você tem
uma sensibilidade maior do botão. Tem esse ponto negativo, então, de você, né, não poder usar o High Pass e o Low Pass, mas espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender, né, a grande diferença desse botão, que o mínimo é o mínimo e não mais o centro. E aí, pro Low Pass e pro High Pass Filter, cada um vai para um lado. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Toda segunda-feira teremos o nosso quadro Girando os Pinos. E é isso aí. Deixa o seu comentário, dá aquele joinha pro prof. Na descrição do vídeo tem informações sobre os meus cursos, sobre o grupo do Telegram, sobre meus e-books gratuitos. Espero que você tenha curtido mais um. Um grande abraço, até a próxima!